Graças e paz, irmãos. Como fazemos todo primeiro domingo do mês, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos. E nós, dessa feita, veremos o Salmo de número 82. Livro dos Salmos, Salmo de número 82. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Deus que sustém o universo pela força da sua palavra, Senhor que governa a todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela bênção que é poder cultuar ao Senhor com o teu povo, privilégio que é erguer as nossas vozes em cânticos e em oração, e também, Senhor, que privilégio é nos assentarmos para ouvir a sua palavra. Por isso, Senhor, nesse momento, acalma nossas mentes e corações, dá-nos, ó Senhor, a quietude necessária para ouvirmos a tua voz e, Senhor, sendo confrontados por ela, nos submetermos a ela e andarmos conforme a tua vontade. Anima-nos, ajuda-nos, ampara-nos, ensina-nos, fortalece-nos hoje à noite. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Mês que vem, meus irmãos, nós teremos eleições. Hoje nós temos 28.274 candidatos. Destes candidatos, nós temos 12 candidatos só à presidência, 223 candidatos para governador. Nós temos 10.271 candidatos a deputado federal. 16.233 candidatos estaduais, a deputado estadual. E só no Distrito Federal nós temos 591 candidatos a deputado do Distrito Federal. Ah, pastor, graças a Deus é pouca gente. São 24,6 candidatos por vaga lá em Brasília. É muita gente. Quase 30 mil pessoas querendo exercer alguma autoridade em nosso país, se lançando para que nós possamos escolher. A pergunta que nós sempre fazemos quando vamos escolher dentro dessa multidão de pessoas é: quem realmente está interessado em servir a população e quem está interessado em tirar alguma casquinha da população? A gente fica sempre nessa dúvida. Mas a crise, meus irmãos, de liderança que nós vivemos, não está só no poder executivo, não está só no poder legislativo. O judiciário também está difícil, não está fácil. Temos um número muito grande de juízes no Brasil, mas uma das grandes discussões que tem sido travada hoje é o chamado ativismo judicial. Nós temos visto leis esquisitas, onde pessoas que saíram na rua durante a pandemia foram presos, outros que roubaram alguns milhões e estão soltos. Algumas pessoas que falaram mal de um juiz foi preso e perdeu os direitos políticos. 2 que roubaram o país, um foi impeachmentado, o outro condenado em 2 instâncias, está livre para concorrer. Estranho, muito estranho. Vivemos uma crise séria de liderança. Vivemos, meus irmãos, um número muito grande de pessoas com poder nas mãos, mas nós continuamos a clamar em nosso país: onde está a justiça? E o que está acontecendo com o nosso país? Como é que pode a gente ter lideranças que não cuidam do nosso povo?
Como é que nós podemos ter liderança que, ao invés de amparar-nos, na verdade tenta tirar tudo que a gente tem? Como é que pode uma coisa dessa? E a outra pergunta é, o que Deus está fazendo nessas horas? O que Deus está fazendo que não cuida desse povo, que não está olhando para nós? O que Deus está fazendo? Nós vivemos numa democracia, a responsabilidade é nossa. Será por isso que Deus não está intervindo? O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, tem esse contexto de injustiça sendo praticada. E, em especial, quem está praticando eram aqueles que deveriam defender a justiça. Esse texto, meus irmãos, o texto diz que foi escrito por Asaf. Nós já vimos que nem sempre que o texto diz que foi escrito por Asaf, foi realmente escrito por aquele Asaf que viveu na época de Davi. Os filhos de Asaf também faziam cânticos e atribuíam ao nome do seu pai, Asaf. Esse é um dos exemplos. Ao que tudo indica, esse texto foi escrito pelos filhos de Asaf, depois que retornaram do cativeiro babilônico. Nós vamos descobrir que na época de Neemias, em especial no capítulo 5, estava havendo em Israel uma distorção muito grande do direito. O que estava acontecendo é que estava havendo uma exploração dos mais pobres. E essa exploração estava sendo feita por parte dos mais ricos, que estavam aproveitando as circunstâncias para adquirir ainda mais riquezas, sob prejuízo de quem tinha pouco, mas com o conluio das autoridades. Os magistrados, naquele momento, estavam apoiando isso. Eles estavam dando apoio, dando as condições para que a quebradeira fosse geral e dando também a legalidade para que essas negociações funcionassem. E aí tinha pessoas que estavam perdendo suas casas, seus bens. Há uma reclamação no capítulo 5 de Neemias, inclusive, de que algumas pessoas estavam perdendo a família, porque os filhos e as filhas estavam sendo escravizados. A ponto de Neemias fica horrorizado com isso, porque eles estavam produzindo necessidades, gerando empréstimos. O povo pegava um empréstimo e depois pegava o empréstimo para pagar o empréstimo, e quando pensava que não, ninguém tinha dinheiro nem para pagar nenhum, nem outro, e aí tinha todos os seus bens saqueados, tinha suas famílias levadas como escravos, e Neemias fica revoltado com aquela situação. Ao que tudo indica, é esse o contexto aqui. Esse salmo, meus irmãos, é escrito num contexto de injustiça, e é Deus se levantando num tribunal. Ao texto, meus irmãos, o tempo inteiro mostra um Senhor que está diante da sua congregação, no versículo 1. Nessa congregação ele se levanta para julgar, ele está produzindo o seu julgamento, é tanto que a oração no versículo 8 é que ele produza um julgamento, para que ele traga uma sentença. É um Deus supremo, que se apresenta aqui como o Senhor dos senhores, julgando os magistrados, as lideranças de Israel. No salmo anterior, no salmo de número 81, nós vimos a alegria do povo em adorar ao Senhor, mas o Senhor julgando o seu povo, a partir do versículo número 8. O Senhor julgando o povo que tinha abandonado os caminhos do Senhor. Agora o Senhor julga, no salmo 82, a liderança desse povo, o magistrado desse povo. O Senhor julga aqueles que deveriam estar protegendo o povo, porque esses homens se corromperam, e na sua corrupção, eles estavam levando Israel inteiro para o buraco. Em meio a isso, meus irmãos, ele vai nos apresentar um Deus que é Senhor dos senhores, mas ao mesmo tempo, na maneira como ele está lidando com as autoridades constituídas. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos rapidamente aqui. O Senhor dos senhores lidando com as autoridades. O texto traz duas advertências às lideranças. A primeira advertência está aí dos versículos de 1 a 5. Ele é quem concede autoridade aos governantes. O texto já começa com a instauração do tribunal. Versículo 1. Deus assiste na congregação divina. A ideia, meus irmãos, é do Senhor pronto no julgamento. Ele está pronto no julgamento. E aqui nós temos uma congregação convocada. É interessante porque, na maioria das vezes em que a congregação é convocada, ela é convocada para adoração. Inclusive, essa convocação divina é o Senhor convocando todos os que estão ao seu redor como autoridade para adoração. Mas aqui não. Aqui em especial, ele não está convocando para adoração.
Pelo contrário, ele está convocando para um julgamento. E aí tem algumas palavras estranhas para a gente. Porque olha como é que continua o versículo de número 1. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Aí fica complicado aqui para a gente saber quem são esses deuses. Seriam por acaso esses deuses os deuses dos povos vizinhos? Estaria Deus convocando os deuses falsos que não existem para ser juízes junto com ele? Estaria ele junto com esses deuses? Não, meus irmãos, os deuses não existem, não possuem nenhum tipo de autoridade. Deus não os convocaria para um julgamento. A questão toda aqui é a palavra que ele usou. A palavra, o texto começa, e ele usa o tempo inteiro essa mesma expressão, ele chama-se de Deus no versículo 1, notou? Deus assiste. E a palavra Deus vai aparecendo o tempo inteiro, a ponto que no versículo de número 8 tem lá, levanta-te, ó Deus. O problema é que a palavra aqui, vocês conhecem, eu não preciso ficar dizendo muita coisa, vocês já cantaram e chamaram ele de Elohim, então vocês sabem quem é Elohim. Ele é Deus. E o termo para Deus aparece de novo no versículo 2, quando ele diz, em meio aos deuses. O termo Elohim é um plural e mostra a grandeza e o tamanho de Deus, mas ele não era usado só para Deus. É tanto que o termo Elohim aparece no versículo 1 e aparece no versículo 8 para Deus, mas aparece no versículo de número 1 também para outros deuses, e aparece lá mais tarde no versículo 6, quando diz que o próprio Deus chamou esses de deuses. Alguns então traduzem, inclusive tem Bíblias que traduzem assim, como seres celestiais, porque vez ou outra, os anjos também são chamados de deuses, também são chamados de Elohim. Só que, na hora de traduzir esse texto hebraico para o grego, na versão da Septuaginta, o termo que eles usaram para traduzir foi justamente deuses. E o próprio Jesus, quando vai citar esse texto, nós vamos ver mais tarde, lá no capítulo 10 de João, usa esses mesmos termos. Diz, não, ele está falando de deuses mesmo. São deuses mesmos. A pergunta é, então, de que ele está falando? Daí nós descobrimos que a palavra Elohim também era usada para autoridades. De forma que governadores eram chamados de Elohim, juízes eram chamados de Elohim também. Então, o termo é aqueles que possuem autoridade. Esses Elohims que estão aqui juntos para o julgamento não possuem autoridade de si, eles possuem autoridade derivada. É como se Deus dissesse, vocês possuem a minha autoridade. E eles, possuindo a própria autoridade de Deus, são convocados aqui para uma sessão de um tribunal. Por isso ele está reunido com a congregação divina, e no meio desses juízes, no meio desses governantes, ele vai estabelecer o seu julgamento. Eu quero que você note que ele coloca esses homens aqui, não como testemunhas, não como promotores, não como advogados, porque no tribunal de Deus, Deus é tudo. Deus não precisa de apoio na acusação. Porque Satanás vai acusar. Não, o termo para acusação de Satanás não é jurídico. Satanás é muito mais um fofoqueiro do que um promotor. Ele não é promotor coisa nenhuma. Quem é promotor no julgamento de Deus? Deus é o promotor. Mas como é que ele pode acusar? Porque ele é a testemunha. E se tiver de haver alguma defesa, ele é o advogado. E no final das contas, o que ele vai fazer? Ele vai julgar. Ele faz tudo sozinho. Ele não precisa de mais ninguém. É por isso que ele aqui é o tribunal todo. Ele é o tribunal. E o que esses homens estão fazendo aqui, sendo chamados de deuses, eles estão aqui para serem julgados. O Senhor está avaliando esses homens, para mostrar a esses homens qual era o papel que Deus deu a eles, se eles desempenharam bem ou não esse papel, e quais são as consequências deles não desempenharem bem esse papel. Deus está reunido no seu tribunal para julgar aqueles que ele deu autoridade. Ele é o juiz dos juízes, ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, o governador dos governadores. Ele é aquele que está acima de todo o nome. E eu acho fantástico isso, porque no Salmo de número 11 diz que ele julga com equidade, julga com justiça, e não cabe aqui recursos. Ele é a última instância.
não cabe apelação, ele só tem uma palavra, não cabe advogado, ele julga conforme as próprias regras dele, de forma que ele sabe os eventos como realmente aconteceram, e ele mesmo condena com base no testemunho que ele mesmo dá. É por isso, meus irmãos, que a partir do versículo número 2, ele começa com a queixa. Inicia-se então um processo, e agora é apresentada a queixa, e ao apresentar a queixa, o Senhor nos lembra por que é que ele constituiu autoridades. E essa informação é muito importante, porque a gente precisa saber disso quando nós olhamos para as autoridades que estão ao nosso redor, porque a reclamação dele aqui é porque as autoridades não estão fazendo o que ele mandava. Veja o versículo 2: até quando julgareis injustamente? A pergunta dele é cabível, porque ele que deu a autoridade, toda a autoridade é constituída por Deus, disse o apóstolo Paulo. Se toda a autoridade foi constituída por Deus, todas as autoridades foram Deus que colocou. E esse é um conceito que os crentes têm que ter muito claro na sua cabeça. Porque nós vivemos numa democracia e nós fomos enganados. Porque na democracia a informação que temos é que toda autoridade demanda do povo, deriva do povo. E a Bíblia diz exatamente o contrário. O povo não tem autoridade nenhuma. Toda autoridade demanda de Deus. A Escritura vai nos dizer que o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor o inclina para a direita ou para a esquerda. Quem manda é o Senhor. De forma que não interessa em que regime nós estejamos. Não interessa se estamos numa democracia, onde a gente pode até, quem sabe, escolher, a gente não sabe se está escolhendo direito, mas a gente escolhe os nossos governantes, ou se nós estamos no meio de uma tirania, onde está se passando o governo de pai para filho, durante décadas, e ninguém tem a opção de escolher. Não interessa qual seja o sistema de governo, não interessa se o governante é bom ou é mau, foi Deus que o colocou lá. Ou para o bem do povo, ou para o mal do povo, Deus colocou esse governante lá. E ele possui a autoridade de Deus para estar lá. É por isso que Deus pode julgá-lo. Porque aí onde está? Qual foi o problema deles aqui? Eles começaram a achar que eram mais altos do que Deus. O grande problema, meus irmãos, é lidar com o poder, é porque o poder corrompe. Mas ele corrompe quando ele coloca as potencialidades do mal que está dentro da pessoa para fora. Então aprenda de uma vez por todas. Ninguém vira ladrão quando é eleito. Ele só não tinha oportunidade. Depois que ele se tornou eleito, ele ganhou uma oportunidade de roubar. Mas ele já era desonesto antes. Ninguém aprende a mentir depois que se torna político. A pessoa já mentia bem, por isso que se tornou político. A questão toda aqui é: as potencialidades do mal são manifestadas nesse momento, porque a pessoa se esquece de quem deriva a sua autoridade. Foi exatamente isso que Jesus mostrou para Pilatos. Pilatos disse para Jesus: você sabe que eu tenho autoridade de te livrar, por que você não se defende? E a resposta de Jesus foi: você não teria autoridade se do alto, se do meu Pai você não tivesse recebido. A autoridade que você tem, eu me submeto. O Senhor não se levanta contra Pilatos, ele não xinga Pilatos, ele não tenta se revoltar contra Pilatos, ele submete-se à vontade de Pilatos, mas ele diz: você não tem autoridade e não vai fazer nada além do que o Senhor colocou. É por isso que os crentes no livro de Atos, quando forem orar, vão dizer: Senhor, estão se levantando os gentios, do jeito que foi dito lá no Salmo de número 2, estão se erguendo contra o seu ungido. Senhor, veja só o que aconteceu. Se levantou Herodes, se levantou Pilatos, junto com judeus e gentios, se levantaram, mas para fazer tudo o que sua mão predeterminou. Não interessa se o líder é bom ou se o líder é ruim. Tudo está debaixo da mão de Deus, que é o seu governante. E porque Deus é o líder máximo, Deus pode chamar todo mundo para debaixo dos pés dele. Tem um ditado que a gente diz no poder que sempre tem um peixe maior. Não interessa qual é o nível que a pessoa esteja de poder, Deus está sobre todos eles. É por isso que ele diz: até quando vocês vão julgar injustamente? Até quando vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo? O que eles estão fazendo, meus irmãos? Duas coisas basicamente. Eles estão corrompendo o direito e maltratando os pobres. E essas duas coisas Deus não admite. Veja o versículo número 2.
Até quando julgareis injustamente e tomareis partido da causa dos ímpios? Qual era o problema deles? Abraçando a corrupção. Eles estavam tomando parte de quem não presta. Eles estavam acolhendo exatamente as pessoas más da sociedade. O apóstolo Paulo nos diz que Deus colocou a autoridade para premiar os justos e para punir os ímpios. Foi para isso que Deus escolheu as autoridades. As autoridades não estão aí para te dar moradia, para te dar sustento, para te dar a saúde, coisas assim. Eles estariam aí para te proteger dos maus e para fazer com que você fosse premiado por ser bom. Para isso que o Senhor colocou autoridades. Sejam eles legisladores, sejam eles executivo ou até o judiciário. É para isso que eles estão lá. Mas o Senhor diz aqui: vocês tomaram partido do grupo errado. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão ficando do lado dos ímpios. Como assim? Eles estavam aceitando suborno. E quando um tribunal, quando o governo aceita suborno e vive em torno do suborno, não se pratica mais a justiça. A gente escuta muito injustiça social, não é? A gente fica falando o tempo todo, não, porque tem que haver justiça social. A melhor justiça social que existe é um governo que não rouba o seu povo. E era isso que eles faziam. Eles eram corruptos. E por causa da corrupção, eles escolhiam um lado, o lado que pagava melhor. Quando se usa da corrupção, a opção sempre será pelo lado corrupto, pelo lado do ímpio. E ele diz: vocês estão julgando injustamente. As decisões que vocês tomam são injustas, justamente porque vocês estão se colocando do lado oposto. Queridos, sem querer fazer uma conexão direta, mas não parece com o Brasil? Não parece com nossa região? Se você é um trabalhador e paga imposto, você é um opressor. Agora, se você quer roubar, você é uma vítima da sociedade. Parece muito com sempre se colocar do lado de quem está fazendo mal, de quem está praticando crime, de quem está trazendo desestruturação para a sociedade. Era isso que esses homens estavam fazendo. O Senhor diz: vocês estão corrompendo o direito. O que eles tinham que aplicar? A lei de Deus. Era isso que eles tinham que fazer. Eles tinham que colocar a lei de Deus em voga. Eles tinham que aplicar a lei do Senhor. Mas ao invés de aplicar a lei, eles distorciam a lei para que as pessoas que não prestavam fossem favorecidas em troca de suborno. Por conta disso, isso nos leva ao segundo problema. Primeiro, eles eram representantes de Deus para praticar a justiça, mas como representantes de Deus, eles estavam praticando a injustiça. Mas como representantes de Deus, eles deveriam cuidar de quem mais precisa. E eles estavam fazendo o oposto. Veja aí versículo número 3 e 4. O que é que o Senhor diz? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Eu quero que vocês notem a quantidade de verbos que o Senhor usa e para quem ele se refere. Versículo 3, ele vai usar 3 verbos seguidos: fazer justiça, proceder retamente e socorrer, no versículo 4. De primeiro ele diz: faça justiça a quem? Ao fraco e ao órfão. Por que essa preocupação com o órfão aqui? É porque o órfão não tinha quem os defendesse. O órfão, às vezes, era até criança. Quando criança, não tinha nem dinheiro, nem condições de sustento. Não tinha como salvaguardar os bens do pai, porque não era herdeiro, ainda não tinha nada na mão. Não tinha como se defender de juízes. Vejam, esses homens tratam mal órfãos. E eu acho, meus irmãos, isso aqui muito importante, porque geralmente o Senhor se coloca como pai de órfãos. Porque órfãos não têm quem os defenda. Mas Deus se torna o pai daqueles que não possuem pai. E esses homens, porque têm autoridade da parte de Deus, eles deveriam ser um pai para essas crianças. Eles deveriam estar preocupados com essas crianças, com esses órfãos, por serem fracos. Mas ao invés deles produzirem justiça social, cuidando dos fracos, o que é que eles fazem? Eles são injustos para com eles. Não só isso, proceder retamente para com o aflito e o desamparado.
Ele está dizendo, vocês precisam olhar para os necessitados. Vocês precisam olhar para aqueles que estão passando por dificuldades dentro da sociedade. Mas eles estavam muito mais preocupados com o próprio dinheiro dele. Eles fingiam que se importavam com as pessoas pobres, mas não se importavam com coisíssima nenhuma, porque o que eles estavam fazendo, na verdade, era esperando a pessoa falir para ir lá e pegar os bens da pessoa. Era isso que eles estavam esperando. Procedam retamente para com o aflito e o desamparado, aquele que não tem quem acolha e aquele que está passando por aperto. Versículo 4, socorrei o fraco e o necessitado. Notou que ele juntou o do primeiro e do segundo, da segunda parte do versículo 3? Lá em cima ele disse, faça justiça ao fraco. Embaixo ele diz, proceda retamente com o necessitado, com o desamparado. Ele agora junta os dois e diz, vocês deveriam trabalhar no socorro deles. Notou que o Senhor diz, vocês deveriam estar cuidando de quem mais precisa. Vocês deveriam estar cuidando de quem tem mais necessidade dentro da sociedade. Era deles que vocês deveriam estar cuidando. Porque vocês têm a autoridade de Deus para agir como Deus dentro da sociedade. E vocês agem como Deus, punindo o mal e amparando os necessitados. Porque Deus é um pai que cuida daqueles que precisam. E Deus é justo porque Ele pune os criminosos. Era assim que vocês tinham que fazer. Mas o que aconteceu? Vocês não fazem. Porque ao contrário de amparar os fracos, ao contrário de socorrer os fracos, de fazer justiça, olha o que eles fazem no versículo 4. Tirai-os das mãos dos ímpios. O que é que eles não estão fazendo? Não estão tirando da mão dos ímpios. Pelo contrário, eles são um dos ímpios que estão saqueando os pobres. O Senhor de repente lembra a eles qual era o papel de um magistrado, qual era o papel de uma autoridade. O papel da autoridade, cuidar do fraco, fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente com o aflito e desamparado, socorrer o fraco e necessitado e salvar os pobres das mãos de gente que não presta. Era isso que eles tinham que fazer. Mas eles não estavam fazendo nada disso. E por que eles não estavam fazendo isso, meus irmãos? Quando a corrupção está instaurada nos governos, na liderança, nas autoridades, quando desde o executivo, o legislativo e o judiciário estão corrompidos pelo poder e se esquece das funções que Deus deu a eles, a sociedade inteira se desmancha. Versículo de número 5. Tem uma dúvida aqui no versículo 5. Muitos comentaristas dizem que ele está se referindo aos juízes, dizendo que os juízes não sabem nada e não entendem. Não creio que seja isso. Não creio que ele esteja falando dos juízes, porque a última vez que ele falou dos juízes foi no versículo 2. Ele falou dos pobres, dos desamparados, dos aflitos, dos necessitados. E ele está mostrando qual é a consequência quando nós temos autoridades que não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. Qual é a consequência? A ignorância, a pobreza e a destruição da sociedade, no versículo 5. Quando a liderança não se preocupa em seguir os preceitos do Senhor, as pessoas não sabem nada, nem entendem nada. Elas ficam completamente perdidas, sem entendimento. Elas ficam vagueando em trevas. E no final das contas o texto diz, vacilam todos os fundamentos da terra. E a Escritura nos lembra, meus irmãos, no Salmo, que destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? Ele diz, quando nós temos uma liderança que não anda conforme as regras do Senhor, mas que julga que eles próprios têm a capacidade de agir conforme suas próprias regras, eles destroem a sociedade inteira, eles transformam um país inteiro, fazendo com que o país inteiro não consiga discernir a verdade, não consiga discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ficam em trevas, não entendem nada, e no final das contas, todos os fundamentos de ética e de moral da sociedade vão por água abaixo. A própria sociedade se corrompe e ela mesma se destrói. Sabe quais são os piores inimigos das grandes sociedades? Não são outras sociedades, foram as próprias sociedades. A maioria dos grandes impérios, eles ruíram, eles implodiram e depois foram saqueados. Eles mesmos morreram quando eles começaram a agir dessa maneira aqui. E o Senhor está alertando Israel, dizendo, é assim que vocês estão se comportando. Porque quando a liderança de Israel se esquece que deve satisfação a Deus e começa a fazer as coisas do jeito que acha que deve fazer,
começa a corromper o direito e começa a não defender mais aqueles que realmente necessitam, toda a sociedade se corrompe junto com eles e tudo vai por água abaixo. Porque quando acaba o fundamento de uma casa, a casa cai. Agir, meus irmãos, injustamente é ruim. Mas agir justamente, julgando injustamente, é muito pior. Porque julgar injustamente, administrar injustamente, é, na verdade, um ato de injustiça vestido de justiça. É por isso que o salmista aqui nos lembra, meus irmãos, que eles não deveriam se levar pela corrupção, mas pelo contrário. O Senhor está os alertando, dizendo que eles estavam se corrompendo, e nessa corrupção todos iriam ser destruídos no final. Essas são as consequências. Defender criminoso e não cuidar dos necessitados. Corromper as leis e se corromper com o suborno. Por causa disso, vocês estão em maus lençóis. Sabe o que é tristeza? É que ele está falando de lideranças religiosas também. Ele está falando de levitas aqui também. Ele está colocando levitas e governadores, tudo no mesmo balaio. Nós colocaríamos toda e qualquer liderança aqui. Desde os poderes seculares até os poderes da igreja também. Ele diz, quando há uma corrupção, porque esse povo esqueceu de onde vem a autoridade deles julgarem, deles trabalharem, eles se corrompem, eles passam a praticar o oposto do que o Senhor mandou, e no final das contas eles corrompem a sociedade inteira. Queridos, o Senhor dos Senhores, lidando com as autoridades, ele advertiu que é o Senhor quem concede a autoridade aos juízes, aos governantes. Mas em segundo lugar, é ele quem julga com autoridade aos governantes. Versículo número 6 em diante. O Senhor está dizendo, se a autoridade que vocês possuem é derivada de mim, chegou a hora de eu cobrar a vocês pela autoridade que eu lhes concedi. Eu coloquei vocês como reis sobre a nação, porque eu sou rei e coloquei vocês como rei. Vocês não agiram de forma correta, agora como rei eu vou cobrar de vocês. Eu coloquei vocês como pai dos necessitados, para que vocês agissem como eu agiria, mas vocês não agiram, chegou a hora de eu cobrar de vocês. Por isso que no versículo 6 ele faz uma reafirmação do versículo de número 1. No versículo 1 ele disse que a congregação estava reunida e no meio dos deuses o Senhor iria julgar. Versículo 6 ele reafirma, ele diz, eu disse, sois deuses. E aí que fica de novo estranho, de novo Deus está dizendo, vocês são deuses. Sim, de onde Deus disse isso? Êxodo capítulo 22, versículo de número 28, está lá essa palavra. Quando o Senhor estava organizando Israel e estruturando Israel para que ele se tornasse uma nação, o Senhor, no versículo de número 28, deu uma ordem. Êxodo 22, versículo de número 28, ele faz assim, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe. O problema aqui desse o príncipe é que a palavra é os deuses. Os deuses. Ele diz, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo, os deuses do teu povo. A palavra é a mesma palavra que aparece aqui. É aqueles que estão investidos de autoridade. Mas quando nós vamos para João capítulo 10, o próprio Jesus usou esse texto aqui do Salmo de número 82. Vejam aí, João capítulo 10, a partir do versículo de número 31. Acompanhe comigo aí. Ele faz assim, novamente pegaram os judeus, por quê? Jesus tinha acabado de dizer, eu e o Pai somos um. Versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? A resposta dele é,
Responderam os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha Jesus citando o Salmo 82 aqui. Ele está escrito lá, sois deuses. Ele agora vai explicar. E se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, se ele chamou de deuses aqueles que tinham a autoridade de Deus, e eles eram homens, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque te declarei, sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele está dizendo: eu sim possuo autoridade. Se Deus colocou autoridade em cima de homens e o chamou de deuses, imagina eu que vim do próprio Deus e estou tendo a autoridade do próprio Deus aqui na frente de vocês. Vocês deveriam no mínimo reconhecer que eu também sou filho de Deus. No mínimo vocês deveriam reconhecer minha autoridade, porque eles sabiam, os fariseus sabiam que o termo sois deuses se aplicava a eles, e eles usavam. Eles sabiam que eram para eles. Vocês se consideram deuses, e eu não posso dizer que sou filho de Deus com toda essa autoridade que eu estou manifestando. O que ele está dizendo aqui é, Deus diz: eu dei minha autoridade a vocês, e pior, eu dei o meu nome a vocês. Eu chamei vocês pelo meu nome, para que vocês se lembrassem que a autoridade que vocês possuem deriva de mim, para que vocês se lembrassem que vocês só têm poder porque eu dei. Só que veja só, ele continua o versículo 6 dizendo: sois todos filhos do Altíssimo, que é o que Jesus usa disso. Se eles são filhos de Deus, eu sou muito mais. São todos filhos do Altíssimo. Por quê? São filhos porque possuem a autoridade de Deus. Só por ser autoridade, eles já possuem o título de deuses e filho de Deus. Tem autoridade o nome de Deus. Mas eles estão corrompendo. Eles não estão fazendo o que é certo. Eles estão distorcendo a imagem de Deus. Eles não estão fazendo o que Deus mandou. São corruptos. Por isso, versículo 7. Todavia, eu vou mostrar para vocês que vocês não são deuses coisa nenhuma. Todavia, vocês são homens. E como homens, o que é que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Isso é a última coisa que alguém que está embebido pela empáfia do poder pensa. Deus está lembrando um detalhe bem simples. Meu filho, coloquei você no mais alto pedestal. Botei você numa autoridade enorme. Dei meu nome para você. Você é chamado de Deus, filho de Deus. E ele chamou muita gente. Ele chamou Ciro de meu filho, meu servo. Lembra? Ele chamou muita gente. O próprio Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus também pelo mesmo princípio. Tinha autoridade da parte de Deus. Não interessa se ele estava fazendo para o bem ou para o mal. Ele tinha autoridade, mas no momento que eles corrompem, ele diz: eu quero lembrar vocês que vocês não são Deus coisa nenhuma, que vocês são homens. E adivinha o que acontece com homens? Homens morrem. Homens morrem. Ele está confrontando a empáfia das autoridades com a realidade da morte e dizendo: vocês vão morrer, porque vocês são homens, vocês não são deuses coisíssima nenhuma. Por isso mesmo, ele diz: e como qualquer dos príncipes, lembra da mesma expressão lá de trás? Como qualquer dos príncipes, como qualquer um daqueles que possui autoridade, mais cedo ou mais tarde você vai sucumbir. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é: não há mal que sempre dure. E quanto maior é o homem, maior é a queda. Porque tudo que sobe, desce. A gente tem um monte de ditado para isso. Mas quem está no poder nunca lembra. Nunca lembra, porque está lá em cima, está mandando em tudo, está dando ordem, mandando fechar a igreja. A gente manda mesmo porque a gente pode. Então, não, vamos fazer isso mesmo. E eles fazem isso, meus irmãos, julgando que eles podem, porque eles têm autoridade. Mas o Senhor está dizendo: eu não dei essa autoridade a vocês. E toda vez que vocês extrapolam a autoridade e cometem injustiça, vocês precisam se lembrar: vocês são homens e vocês vão morrer.
O Senhor está lembrando, meus irmãos, aos juízes, aos governantes, o Senhor está lembrando àqueles que possuem autoridade, tanto no judiciário, no executivo, como no legislativo, como dentro da igreja. Ele está lembrando, não se exaltem para estar acima da autoridade de Deus, porque esse foi o pecado de um anjo lá atrás, que possuindo muito poder e glória e autoridade, julgou que podia ser maior do que Deus, se corrompeu e caiu, e está aguardando o dia da sua condenação final. Ele diz, vocês não podem corromper a autoridade, porque eu vou julgar a autoridade. O Senhor é maior do que o STF. O Senhor é maior do que a presidência da República. O Senhor é maior do que o Senado e do que a Câmara dos Deputados juntas. O Senhor é maior do que o governador do Estado, do que os deputados todos juntos aqui. O Senhor é maior do que todos eles. E eu sei que às vezes a gente reclama, eu sei que às vezes a gente xinga, eu sei que às vezes a gente sofre. E como democracia nós temos os meios para reclamar, nós temos os meios para nos levantarmos contra. Mas ele nos lembra aqui que o Senhor não perdeu o controle. E que mais cedo ou mais tarde, Ele vai chamar esses homens para perto e vai julgá-los. E que o julgamento do Senhor será justo, que o julgamento do Senhor será completo. Que coisa assustadora, não é? É por isso que no Salmo de número 2, ele deu um conselho para os juízes da terra: beijai o filho, para que ele não se irrite. Ele dá um conselho para as lideranças do Brasil, dizendo, desde o presidente da República, passando por todos os juízes, passando por todos os deputados e senadores, ele está dizendo, se submetam a Jesus, se submetam a Ele e façam o que Ele manda, porque do contrário, quando Ele se levantar, Ele vai reger o mundo com vara de ferro. Ah, pastor, mas por enquanto a gente está só no aperto aqui, pensando entre o ruim e o pior para votar em outubro. Ele faz o quê? A gente ora. A gente ora. Ora como? Pedindo que o Senhor nos dê governantes que façam justiça ao fraco e ao órfão. Pedindo que o Senhor nos dê governantes que procedam retamente para com o aflito e o desamparado. Que nos dê governantes que socorram o fraco e o necessitado e livre a eles das mãos dos ímpios. Pedir ao Senhor que nos dê governantes que julguem retamente, que exerçam a autoridade que Deus deu a eles com dignidade em nome de Deus. Mas tem uma outra oração no versículo 8 também. Porque até agora, não sei se vocês notaram, só Deus falou no Salmo. O salmista não falou em nenhum momento. Ele só ficou ouvindo Deus fazer um discurso, ameaçando, dizendo que vai julgar todas as autoridades. Mas no versículo 8, o salmista pega a palavra para fazer uma oração. E olha a oração que ele faz. Ele ora assim: levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Ele diz: Senhor, levante-se. Senhor, fique em pé. A imagem de ficar em pé é: Senhor, execute a sentença. Porque quando o juiz fica em pé, ele vai dizer qual é o final, ele vai executar a sentença. Ele diz: Senhor, se levante. Fique em pé e julgue, Senhor, esses homens. Senhor, coloque esses homens no devido lugar. Senhor, coloque-os debaixo dos teus pés. Por quê? Porque o Senhor pode, o Senhor tem direito, pois a ti compete a herança das nações. Ele diz, o Senhor é dono de tudo, o Senhor criou todas as coisas, é o dono de tudo que existe, todas as nações te pertencem. O Senhor deu autoridades a ele. Senhor, se levante para puni-los. A oração deles, meus irmãos, é a oração dizendo: Senhor, faça justiça de um jeito que nós não estamos vendo ser executada. A igreja se esqueceu de que isso vale. A gente às vezes acha que o que vale mais é protestar no domingo. Se a gente sair com a bandeira verde e amarela, funciona melhor do que orar. O salmista sabe exatamente o que fazer. O salmista diz: nós oramos e dizemos: levanta-te, Senhor. Porque na verdade, meus irmãos, o Senhor nos lembra de que Ele é quem governa tudo, e toda autoridade foi dada a Cristo, e Ele é o juiz de tudo e de todos.
de todos os juízes, de todos os governantes, de todas as lideranças do mundo e da igreja. O Senhor é o juiz de tudo. E como é que a igreja ora? A igreja ora dizendo: vem, Senhor. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 6. A igreja ora da seguinte maneira: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e de como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, reina o Senhor nosso Deus, Ele está reinando. E no 22, versículo de número 20, ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. E a igreja diz: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, mostrar o que é justiça. Vem, Senhor, cobrar esses homens que fazem mal às pessoas. Vem, Senhor, dar um fim a tudo isso que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque a esperança de justiça do crente não está na mão dos homens. Porque é maldito o homem que confia no outro homem, que coloca no braço do mortal a sua segurança. Nós não confiamos em homens, mas nós confiamos naquele que comanda todas as coisas. Por isso nós dizemos para Jesus: volta, Senhor, e estabelece o seu reino. É assim que o salmista termina, quando o Senhor disse: vocês só têm autoridade porque eu dei, e eu dei autoridade para vocês fazerem alguma coisa. Vocês não fizeram o que eu mandei. Eu quero lembrar a vocês que vocês são mortais, e eu vou vir julgar vocês. E o salmista diz: vem, Senhor, vem julgar. Esse é o papel da sua igreja. É por isso que o salmista diz que nós nos alegramos, porque o Senhor vem julgar a terra com justiça, julgará os povos com equidade. O Senhor fará justiça finalmente. Com base nisso, meus irmãos, esse texto nos traz algumas advertências também, e também algumas orientações. Traz advertências para quem tem autoridade e traz advertências para quem é submisso às autoridades. A primeira coisa que nós vimos é que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E que todos que possuem autoridade, não interessa em que instância seja, Deus foi que constituiu. Todos nós exercemos autoridade em alguma instância. Pode ser que você não seja um deputado, um governador, alguma coisa do tipo, mas se você é pai, você exerce autoridade sobre os seus filhos. Se você é mãe, você exerce autoridade sobre os seus filhos. Se você é líder, chefe na sua empresa, você exerce autoridade sobre os seus empregados. Em todos os sentidos, você só possui autoridade porque Deus te deu. Nenhum homem tem o direito de subir sobre o outro para governá-lo. Deus é quem dá esse direito para que ele faça. Mas isso nos leva, meus irmãos, a lembrar de que todos aqueles que são investidos de autoridade, eles deveriam se lembrar que eles não possuem a autoridade deles mesmos. Por isso, meu irmão, se você está recebendo da parte de Deus algum tipo de autoridade, lembre-se disso, você não possui essa autoridade de você, não é a sua competência, não é a sua força, não é o seu poder, mas é o Senhor que te colocou ali, e por conta disso você precisa se lembrar, Deus vai pedir conta por todo lugar onde você for colocado como autoridade. Deus vai pedir conta na forma como você lida com sua família, meu irmão. Deus vai pedir conta na forma como você lida com seus filhos, minha irmã. Deus vai pedir conta de você quando lida na sua empresa como autoridade, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai te pedir contas porque Ele te colocou ali e te disse o que você tinha que fazer, agir com justiça, cuidar das pessoas. Foi para isso que Ele te colocou lá. Por isso, tenha cuidado. Se o Senhor te deu autoridade, lembre-se que ela veio do Senhor e que o Senhor vai pedir contas. Ah, pastor, mas eu sou um zero à esquerda. Eu não mando nem do cachorro lá de casa. O cachorro lá de casa é que manda em mim. Ah, então eu estou tranquilo, né? Não, então você é sujeito à autoridade. E se nós somos sujeitos à autoridade, meus irmãos, o Senhor nos ensina que ao invés de nós nos surgirmos, nós deveremos orar por elas. A Escritura nos instrui, meus irmãos, a orar por aqueles que são investidos de autoridade. E que nessa oração, meus irmãos, nós temos uma oração para que o Senhor nos dê, primeiramente, magistrados justos, que o Senhor nos dê homens justos. Eu não estou dizendo que o Senhor me dê um crente, não precisa ser não, mas alguém que pelo menos tenha um padrão de Deus para governar,
que entenda a verdade, que compreenda a justiça, que esteja interessado em fazer o que é certo e não aquilo que ele privilegia, não o que ele acha que é certo, mas o que as leis dizem. É só isso que nós pedimos e é isso que nós colocamos na presença do Senhor, meus irmãos, que o Senhor nos dê governantes justos e que o Senhor nos tire os governantes injustos. Sabe por quê? Porque nós não temos força para tirar governantes. Mas Deus é aquele que põe rei e tira rei. É Ele que faz do jeito que Ele quer. Por isso nós podemos orar dizendo: Senhor, nos ajude. Nós vamos eleger pessoas agora em outubro, Senhor. Nos ajude a ter sabedoria, a votarmos em pessoas que façam de acordo com a Tua vontade, que tenham autoridade da Tua parte, mas que estejam interessados em exercer a Tua autoridade de forma correta. E, Senhor, tira aqueles que não possuem a autoridade do Senhor, que a corromperam, que a mancharam, que a usaram por proveito próprio. O que nos leva, meus irmãos, a uma segunda advertência aqui, que quem julga as autoridades é o Senhor. E isso nos leva a lembrar, queridos, de um detalhe muito simples: se você possui autoridade e está exercendo a autoridade que Deus te deu de forma relapsa, de forma equivocada, sem praticar a justiça, Jesus está vindo aí. Jesus está às portas, Ele avisou isso no final do Apocalipse. Eu venho sem demora. E por isso mesmo, o conselho do Salmo 2 está valendo. Beije o filho para que ele não se irrite. Submeta-se ao Senhor o quanto antes. Ande conforme as regras do Senhor, porque a injustiça praticada não passará ilesa diante dos olhos do Senhor. A injustiça praticada será punida pelo Deus que é plenamente justo no final. O que nos leva a nós, como sujeitos à autoridade, é de novo a orar. Primeiro nós oramos dizendo: Senhor, nos dá governantes justos. Senhor, retira os governantes injustos. E agora nós dizemos: vem, Senhor Jesus, para julgar. A oração da igreja, meus irmãos, é para que Cristo estabeleça a justiça. A oração da igreja é que o Senhor venha e coloque as coisas no devido lugar, para que o Senhor venha e estabeleça a ordem, punindo os maus e finalmente premiando aqueles que são servos dele. O Senhor finalmente fará justiça. Por isso a igreja toda diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Temos muita gente querendo entrar para a política, muita gente querendo algum cargo, e muita gente vai ser eleita agora em outubro. Não estou nem um pouco preocupado em quem vai ser eleito. Isso não é problema nosso. Escolha o seu candidato e vote nele. Não tem problema nenhum com isso. Escolha conforme as regras do Senhor. Procure alguém que se encaixe dentro da vontade de Deus, que está interessado em fazer a justiça de Deus, mas escolha você. Mas saiba de uma coisa: não importa quem vai ganhar ou como vai ganhar, não interessa se você confia ou não confia em urna eletrônica, não interessa se vai ganhar como corrupção ou sem corrupção, não interessa se quem vai assumir o poder é um homem bom ou um homem mau, ele está debaixo da autoridade de Deus. Nós nos submeteremos e oraremos por ele, e oraremos para o Senhor puni-lo também se ele sair das rédeas. Oraremos para que o Senhor julgue todos os homens maus, e oraremos dizendo: Senhor, volta logo, porque a gente quer ver justiça de verdade nesse mundo. A gente quer ver justiça de verdade. Que Deus nos abençoe, nos dando sabedoria e discernimento no juízo que nós vamos exercer no mês que vem. Deus nos dê graça.